Boa tarde a todos, né? Vocês não estranhem que eu vou entrar aqui já em marcha, em quinta marcha, gente, porque assim, eu queria estar com vocês assim 3, 4 horas, se fosse possível, porque é uma alegria muito grande ver tantos católicos, né? Talvez até alguns protestantes, mas pessoas assim de bem, né? Que estão dispostas, primeiro, como foi falado aqui, buscar, acima de tudo, uma educação católica e entender quais são as condições para que isso possa existir nesse mundo triste, né? Assustador, né? Um mundo em que a gente teme, talvez, pelas piores profecias bíblicas, né? Isso começa a acenar no horizonte, né? E eu vim aqui acompanhando também ali no camarim, né, escutando as outras palestras, e vinha falando assim, olha, a concepção de educação atual é a da formação do cidadão. É verdade, em termos, né? Mas vamos dizer que isso foi uma fase que já está sendo superada. Né? A gente já tem aí, desde o marco da Revolução Francesa, do Iluminismo, que você foi perdendo essa noção da educação propriamente católica, da educação de almas, e foi tendo o ideal de educação do cidadão patriótico, dos novos estados nacionalistas. Isso já está em plena derrocada. Na verdade, todos os pais estão sentindo, quer dizer, nos nervos, nos ossos, né, na nossa carne, todos nós estamos sentindo ao que a educação moderna está reduzindo o ser humano. Há um termo, né, aí da minha área, né, um termo que eu ouvi muito na minha área, né, e que se deve a sua fama, principalmente hoje, a um economista de nome Gary Becker, da Escola de Chicago. O ser humano está sendo reduzido a capital humano. A nossa educação hoje, ela é focada na produção de mão de obra para as grandes empresas que cada vez mais concentram o mercado por meio do sistema financeiro. Né? Nós podemos assistir aí, né, no último ano, a cara de pau do Fórum Econômico Mundial fazendo uma propaganda para o mundo inteiro ver. Acho que muitos de vocês estiveram a par disso, né, no bojo lá de um colóquio do Fórum Mundial, saiu a grande propaganda. Vocês não terão nada e serão felizes. Caramba, né? Você não terá nada. Isso quer dizer que alguém vai ter tudo, né? A questão é saber quem é esse tudo, né? Quem vai ter esse tudo e que vai, então, conceder, né, alugar isso para nós. E a forma mais dramática dessa tragédia da educação moderna é isso. Nós somos reduzidos à mesma noção de uma coisa. Quer dizer, o que é capital, né? É uma fábrica, é um objeto imaterial que é útil para o ser humano. O ser humano não poderia nunca, em instância alguma, ainda mais na perspectiva educacional, ser enxergado como capital. E então, por isso, nós entramos diretamente no tema da palestra de hoje. Terei que ser bem sucinto aqui para passar alguns conceitos chaves para vocês. E eu começo dizendo o seguinte, sabe de onde vem, gente, essa noção de capital humano? A ideia é o seguinte, a partir do momento, né, na alvorada da modernidade, né, 500 anos atrás, começando o processo de formação do sistema financeiro moderno, surgimento dos bancos modernos, principalmente a liberalização da usura, quer dizer, do empréstimo a juros, que era considerado algo absolutamente absurdo no horizonte do catolicismo, quer dizer, era
e continua sendo até hoje um pecado mortal, quer dizer, que está presente no Antigo, no Novo Testamento, era proibido aos antigos israelitas e sempre foi proibido a todos os cristãos. Mas, enfim, nós vivemos num mundo que há 500 anos normalizou isso. Nesse contexto, capital passou a ser visto, o sentido de capital assumiu uma forma muito objetiva. Capital, por exemplo, como é que a gente avalia uma casa no mercado, gente? Como é que um economista olha para o valor de uma casa no mercado? Ele pega lá os aluguéis, quer dizer, você olha um apartamento e você vê assim, olha, um apartamento ele custa R$2.000 por mês. Você projeta um horizonte de tempo ali de uso daquele imóvel, né, de depreciação dele. Você pega esses aluguéis futuros, desconta pela taxa de juros, e aí você tem o valor presente do imóvel, que é o valor da casa que você compra. Capital humano é fazer isso com o ser humano. Quer dizer o quê? Como no mundo de hoje, né, submetidos ao sistema financeiro que surge aí em oposição radical a toda a cristandade, a toda a catolicidade, né, normalmente, a maior parte das famílias hoje são endividadas, não são famílias que têm patrimônio líquido positivo. Então, quando a gente fala de seu valor como capital, você está falando do seu trabalho. Então você vai pegar todo o seu trabalho futuro, todo o seu potencial de trabalho, e aí que entra, por exemplo, a discussão do capital humano na economia, descobrir o quanto você ter mais educação secundária, o quanto você ter mais educação universitária, o quanto isso vai aumentar o seu potencial de renda futura. E aí você pega a taxa de juros vigente na economia, desconta todo o fluxo futuro do seu potencial produtivo, traz a valor presente, e aqui está o seu valor como capital humano. Qual que é o problema disso, gente? Vamos falar aí da perspectiva que importa, né? Que é cristã, mas também é a perspectiva da razão natural, quer dizer, todos os bons pagãos, né? Aristóteles, Cícero, Catão, né? Depois eu vou comentar aqui uma frase muito curiosa, né, do famoso político romano Catão sobre o assunto, né? Eles conheciam esse problema. É o seguinte, essa forma de avaliar o ser humano como um valor puramente financeiro e instrumental é exatamente assim que um senhor de escravos, se tivesse hoje ali um mercado de escravos, era exatamente assim que ele avaliaria o valor de um escravo. O que nós estamos lidando ali, e que os antigos sabiam, é que a prática da usura, quer dizer, essa ideia de que o dinheiro ele pode render por si mesmo, de que ele pode se tornar fértil, quando apenas o trabalho e a inteligência humana são realmente férteis, ele leva, em última instância, à objetificação e escravização do ser humano. Certo? E é isso que nós estamos observando no mundo moderno por outros meios. É isso que significa você não terá nada e será feliz. Né? A gente não precisa ir muito longe, todos devem estar passando por isso aqui, por exemplo, no mundo com impostos sobre propriedade tão altas, no mundo que o valor dos imóveis é tão alto, e para você comprar um imóvel, você pode comprar apenas com acesso ao crédito. Né? O que significa propriedade privada hoje? Nós vemos no mundo moderno, por exemplo, aquela solidez antiga dos bens de raiz de família, né? Onde às vezes uma casa maior era transmitida tradicionalmente dentro de uma família e o filho construía em cima do que o pai fazia, e então você entendia
que a economia estava trabalhando junto com a ordem e a estrutura social, nós não enxergamos isso no mundo moderno. E a grande verdade é essa, gente. Esse é o significado de você não terá nada e será feliz. A estrutura social começa pela família. E a família é também uma unidade econômica. Certo? A família tem que ser altamente estruturada, tem de ser família extensa para que ela possa ser aquela proteção, aquele esteio a partir do qual o ser humano é realmente livre. Né? O ser humano realmente livre, autônomo, que pode ter uma educação que não é apenas mais um número, que não é apenas mais um funcionário, ele só pode existir no seio da família. Certo? E é isso que está sendo abolido no mundo moderno. Quer dizer, esse ideal individualista que foi promovido por toda a modernidade, que tem sua contrapartida, né, nos ideais comunistas, socialistas, que são apenas o outro lado da moeda da atomização social, eles são absolutamente enganadores. Por quê? Pode um ser humano, gente, atomizado, sozinho, o homem corporativo moderno, que toda a vida dele só tem ligação com o Estado e com grandes empresas, esse homem, ele pode ser realmente independente? Ele pode ter realmente força na sociedade, voz na sociedade, vamos dar um exemplo moderno, fora do politicamente correto? Hoje um funcionário de uma grande empresa, aí das grandes corporações multinacionais modernas, eles podem falar o que eles pensam? Podem? Quem tem LinkedIn aí, você pode expressar, nós podemos expressar o que nós pensamos sobre as últimas modas da modernidade? De forma alguma, né? Nós estamos literalmente, quer dizer, hoje a gente percebe que não é só o Estado que nos censura, né? Hoje a maior censura do mundo, os maiores censores são Facebook, Instagram e todas as grandes corporações que trabalham junto com eles no Fórum Econômico Mundial. E, gente, a gente não vai entender por que nós chegamos a essa tragédia da atomização social, do materialismo absoluto da vida, né? Se a gente não entender que tudo começa, inclusive na história da Igreja Católica, com a questão da usura e do sistema financeiro. Quer dizer, recentemente eu li um livro de um autor magnífico sobre o tema, né, chamado Michael Hoffman, um livro que chama Usury, né, The Mortal Sin That Was and Is Not, a usura, o pecado mortal que era e não é mais. Né, uma coisa inédita, o primeiro momento que isso aconteceu na história da Igreja Católica. Né? Um pecado mortal que inclusive exigia o bispo para aceitar a confissão, todo juro que era pago que era recebido por um usurário, tinha que ser retornado às pessoas que, segundo, né, a visão de todos, tinham sido roubados pelo usurário. Ele tinha que devolver tudo antes que ele pudesse ser perdoado pelo bispo. Quer dizer, o padre diocesano ali não podia dar perdão, como até hoje, por exemplo, em muitos casos, acho que mudou isso recentemente, era o aborto. Né? Quando perguntaram para Catão, né, o famoso político romano, fizeram quer dizer, antes do cristianismo, né, perguntaram para ele, o que você acha da usura? Sabe qual foi a resposta do Catão? O que você acha do assassinato? Né?
esse pecado que produzia essas consequências terríveis na sociedade cristã, muitas vezes os reis cristãos, eles, olha, se você praticou usura, não se arrependeu, não fez restituição, um rei cristão podia expropriar a qualquer momento todo o patrimônio de um usurário. Tal era a forma como esse vício era visto na sociedade cristã, né? Nós podemos aqui, eu trouxe aqui algumas citações, né, da tradição patrística que nos mostram, né, a que ponto isso chegava, né? Então eu trago aqui uma citação, por exemplo, de São João Crisóstomo. O que pode ser mais irracional do que colher sem terras, chuva e arados? Todos os que se entregam a essa atividade maldita colherão apenas taras. É hora de extirpar essas proles monstruosas do ouro e da prata. É hora de acabar com essa fecundidade execrável, né? Olha que coisa curiosa que eu descobri também nesses estudos, né? Que em 1212 houve um concílio em Paris que declarou simplesmente o seguinte, que a esposa de um usurário, né, o que nós chamamos hoje de agiota, ou o que os nossos banqueiros modernos praticam, né, que uma força que dominou o mundo inteiro, ela não tinha direito de aceitar nada do seu marido que ultrapassasse as simples necessidades da vida. E era no seguinte sentido, ela só podia aceitar as necessidades da vida do seu marido enquanto ela estivesse tentando convertê-lo e convencê-lo a fazer a restituição de tudo que ele roubou. Era assim que era visto. E se ela percebesse que ele era irredimível, né, que ele não tinha a menor intenção de voltar atrás e sair do vício da prática da usura, qual era o caminho recomendado para a esposa de um usurário? Pegue seus filhos, saia de casa e nunca mais olhe na cara do seu marido. Vocês estão entendendo? Como que algo que, quer dizer, na antiguidade era associado ao assassinato, que na tradição cristã levava a penas tão terríveis, quer dizer, uma esposa deveria, inclusive, abandonar seu marido. A gente sabe o sentido da santidade do casamento na Igreja Católica. Como que a gente não ouve mais falar sobre isso? Como que sequer isso é matéria de confessionário, né? Como que isso desapareceu do horizonte da cristandade? E antes que a gente entre aqui na matéria propriamente dita, né, vocês devem estar se perguntando assim, né? Então, mas qual que é o problema? O que é isso de verdade, de fato, na essência que eu estou chamando de usura e como é que isso chega nos bancos modernos, né? A gente tem de perceber que são exatamente essas coisas que se tornam invisíveis, né, ao olho do homem comum, mas que são absolutamente dominantes na vida, é ali que nós vamos muitas vezes encontrar a chave para entender aquilo que ninguém quer ver. Né? Esse autor que eu estava estudando aí, o Michael Hoffman, ele diz uma coisa interessantíssima. Ele fala assim, olha, num mundo genuinamente cristão, um banco praticando usura em cada esquina seria algo como você ter um prostíbulo a cada esquina. E, no entanto, esse é o mundo em que nós vivemos, não é? Então, vocês começam a poder entender por que esse mundo em que nós vivemos, ele tem essa marca tão anticristã. Vamos começar a acordar, gente, assim, quando nós falamos globalistas, né, como nós falamos do Fórum Econômico Mundial, quando nós falamos da Fundação Lehman no Brasil, né, que tem essa influência enorme na educação,
nós estamos sempre falando de banqueiros. Essa é a essência da questão, entendeu? Todo o resto é acidental, certo? Agora, gente, antes que a gente parta para a pergunta, né, todo lugar que eu já dei palestra sobre isso, eu olho para a face das pessoas e elas ficam chocadas com a pergunta, né, que vocês já vão pensando sobre isso, é assim, vocês sabem como um banco funciona, gente? Vocês sabem o que acontece de verdade no mundo quando vocês pedem um empréstimo para um banco? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês têm alguma ideia sobre isso? E eu posso adiantar para vocês que, inclusive, a maior parte dos economistas não tem a menor ideia também, em nível de doutorado. Então, não se sintam envergonhados se vocês nunca ouviram falar desse assunto ou então têm uma visão muito confusa sobre isso. Embora o problema é que a coisa é tão absurdamente simples que vocês vão ver que é chocante. Mas antes da gente chegar aí, a gente tem que entender por que o mundo antigo, por que toda a cristandade achava a usura, essa coisa maligna, né, associada ao assassinato, associada ao roubo, associada à prostituição, né? O historiador, o professor David Hawkes, né, esses dias eu estava estudando uma obra dele chamada A Cultura da Usura na Inglaterra Renascentista. E lá ele termina o livro dizendo o seguinte: os ingleses da Renascença estavam convencidos de que se a usura fosse liberada e pudesse tomar conta do mundo, em pouco tempo o ateísmo e a prostituição se espalharia e se instauraria o reino de Satanás no mundo. Essa é a conclusão dele de como as pessoas que estavam na alvorada do sistema financeiro moderno enxergavam isso. Pois bem, gente, a nossa sorte é que antes de nós vieram gigantes intelectuais, como São Tomás de Aquino, como os grandes escolásticos, que estiveram presentes no nascimento do sistema financeiro moderno e nos deixaram as explicações mais claras do mundo sobre o que é usura, no sentido muito técnico, preciso, e que é válido e dramático até para o mundo moderno. Explica a crise de 2008, explica a Grande Depressão americana, né, o crash da Bolsa de 1929, explica a crise financeira do Japão em 1990, a simples doutrina da usura. E essa doutrina começa entendendo o seguinte: o problema da usura sempre esteve associado a um contrato específico, né? Que é o contrato que era chamado no direito romano de mutuum, né? Em português nós diríamos mútuo. O que é o mutuum? É o empréstimo de bens fungíveis. O que são bens fungíveis, né? São aqueles bens, por exemplo, como o dinheiro, a comida, a soja, o trigo, que quando você empresta eles, eles têm duas características centrais. Primeiro, de imediato, a propriedade é transferida. Certo? Na hora que você empresta dinheiro para a pessoa gastar o dinheiro é da pessoa. Na hora que você empresta uma garrafa de vinho, na hora que você empresta comida para alguém, aquilo é para ser consumido e não tem retorno, certo? Em segundo lugar, né, além da propriedade ser transferida, né, acontecia esse fenômeno de que ou a coisa era literalmente deglutida, digerida, consumida, ou ela era gasta como dinheiro, quer dizer, o dinheiro ali, fisicamente, ele continuava a existir, mas ele era passado para frente. Esse tipo de contrato, ele estava em oposição ao comodatum, que a gente chama hoje de comodato. O que é o comodato? É o empréstimo de uma casa, de um cavalo, de um carro. Isso que muitas vezes a gente associa com a noção de bens duráveis, né?
Quando nós emprestamos uma casa, né, nós alugamos uma casa para alguém, a propriedade é transferida? De forma alguma, né? Então, sempre que se falava nessas instâncias em que você tem não existe a transferência da propriedade e a pessoa que vai usar aquele bem durável, ele vai gastar aquele bem durável, não vai? Então a pessoa usa uma casa durante algum tempo, tem o que nós chamamos de depreciação, concorda? Então é legítimo que seja pago se, olha, a pessoa não vai ter que devolver a casa pronta, finalizada, totalmente renovada, você paga o quê? Um aluguel, uma taxa. Então isso sempre foi considerado legítimo, certo? Agora, no contrato do mútuo, onde acontece a transferência da propriedade, da responsabilidade para a pessoa que toma o empréstimo, tanto a sabedoria natural da humanidade, quanto a revelação, quanto a filosofia, sempre foram unânimes até a Idade Moderna no seguinte veredito. São Tomás de Aquino dizia o seguinte, olha, você cobrar o retorno de R$100 em dinheiro, ou de um prato, ou de uma comida que você emprestou, ou de uma garrafa de vinho, e a pessoa ter que te devolver esse objeto, e ela ainda ter que te pagar o que nós chamamos de juros, né? Uma renda além do principal do empréstimo, não existe justificativa para essa renda, porque a pessoa está pagando por algo que não existe. É como se você estivesse querendo pagar pela coisa e pelo uso dela. Como no caso da casa, mas no caso do empréstimo num mútuo, o empréstimo é o uso. A única responsabilidade que a pessoa adquire é de devolver aquilo que foi emprestado. Em qual sentido? Em quantidade e qualidade. Ninguém vai devolver, por exemplo, a mesma garrafa de vinho, ninguém vai devolver o mesmo dinheiro que foi emprestado, você vai ter que devolver algo na mesma quantidade. Então se considerava que era um abuso, quer dizer, um roubo, você buscar, né? Às vezes uma pessoa que, por exemplo, está desesperada por um dinheiro momentaneamente, né? Em vez de você ter caridade, né? Uma caridade, inclusive, menor que a doação, né? E você se adequar aos termos da realidade, né? Emprestar aquilo, exigir meramente o retorno do que aquilo foi emprestado, isso era visto como roubo, né? Você está se aproveitando da carência, da urgência de algum ser humano para poder exigir um lucro. E um lucro, né? Que no caso da usura é certo, né? O contrato de mútuo com juros é assim, olha, faça chuva, faça sol, você é obrigado a pagar 10% de retorno ao ano, né? Era falar assim, olha, o que justifica isso? O que a pessoa que está exigindo num mero contrato de empréstimo, o que ela está fazendo, o que ela está trabalhando para justificar que ela tenha um lucro? Nada, né? Isso era uma ideia monstruosa para o ser humano num estado mais natural. Quer dizer, você imaginar que o dinheiro, por exemplo, que é o contrato de mútuo mais tradicional, que você possa pensar assim, olha, se você pensa no dinheiro mais concreto, né, que existia na época, né, moedas de ouro e prata. O que acontece se você deixar um punhado de ouro e prata parado num quarto, gente? Ele se multiplica? Se reproduz? Pelo contrário, né? Estraga, não é? Embora sejam materiais bem resistentes, pode estragar, pode depreciar. Então, como que por um passe de mágica, o usurário passa esse dinheiro para frente e acontece a alquimia de que, sem risco, sem trabalho, o dinheiro se multiplique? Como isso é possível? Né? Porque, e qual que é uma outra distinção de um outro contrato também que nós estamos muito acostumados, que é importantíssimo para nós aqui, e que também reflete um outro lado do porquê a prática da usura é perversa para qualquer sociedade onde ela aconteça.
normalmente, né, na esfera do desenvolvimento capitalista, o que se opunha à usura é o que nós conhecemos até hoje como contrato de investimento genuíno. O que é um contrato de investimento genuíno? Como deveria acontecer na perfeição de uma bolsa de valores, quando você toma sociedade numa empresa. Um contrato muito comum, por exemplo, no final da Idade Média, no começo da Renascença, era o contrato de parceria comercial para expedições marítimas. Então, uma pessoa tinha o dinheiro, ficava em casa, certo? E a outra pessoa não tinha o dinheiro para bancar a expedição, mas bancava o risco, tinha o trabalho de fazer todo o processo ali da expedição. E normalmente o que se definia era assim: a pessoa que tinha mais dinheiro, o investidor capitalista, como nós falamos hoje, ele coloca 2/3 do capital. O trabalhador, o empreendedor, que não tem o capital inicial, ele colocava 1/3 do capital. Se tudo der certo na expedição, eles dividem o lucro. Certo? Então, se tudo der errado na expedição, o que acontecia? Eles dividiam a perda. Né? Então, no momento em que isso acontecia, você não tinha aquela tragédia da usura, inclusive para o desenvolvimento capitalista, e que aparece recorrentemente nas nossas crises financeiras, que é o seguinte: algum empresário, gente, algum fazendeiro é capaz de garantir algum retorno certo no mundo real? Isso existe? Existe algo certo no mundo que Deus criou? Deus criou o mundo de uma forma que a mente humana é capaz de prever com certeza absoluta. Você começa uma empresa hoje, você contrata mão de obra, você está fazendo um investimento arriscado, não é verdade? Tudo bem, às vezes existem empresários, fazendeiros, empreendedores muito competentes. Mas alguém pode garantir um lucro certo? Então por que do lado do financiamento existe essa exigência de um retorno certo? E aqui a gente remete a uma das coisas que os cristãos sempre disseram, né? Todos os cristãos sempre disseram sobre a prática da usura, e que hoje a gente entende muito pouco. A gente tem dificuldade na hora que é dito assim: olha, a usura é vender o tempo, e o tempo pertence a Deus. Então, a usura também sempre foi considerada um dos piores pecados contra a natureza. Você presumir, né, em relação a um retorno futuro, que só Deus sabe o que vai acontecer. Vamos pensar no caso de um fazendeiro, né, gente? O sujeito vai lá, faz tudo certo, super trabalhador. Vem uma chuva, vem um desastre natural, vem um fogo, tudo vai pelo espaço. E está lá o banqueiro do lado dele: eu quero os meus 20% de juros ao ano de qualquer forma. Faz sentido isso, gente? Né? A gente já começa a enxergar, embora eu sei que para muitos de vocês esse tema é estranho, de tão entranhado que isso está na nossa sociedade. Saiam desse lugar comum, né, em que a gente se acostumou. Tudo hoje é financiado, né? Então, para a gente comprar um carro, para a gente comprar um apartamento, inclusive é praticamente impossível com a nossa renda a gente conseguir comprar as coisas, né? A gente é obrigado a buscar o financiamento do sistema bancário moderno para ser capaz de comprar as coisas básicas da vida. Mas existe algo de monstruoso nisso. Eu citei o exemplo do fazendeiro, do empresário, mas pensem no trabalhador também, né? O exemplo que eu dei aqui, que é até pior, né? Porque o investimento capitalista, ele busca um retorno, que talvez consiga fazer frente aos juros. Nós, quando tomamos um empréstimo para poder comprar o nosso imóvel, para poder comprar a nossa casa própria, o que nós estamos vendendo de verdade para o banco?
Não é um investimento lucrativo de matiz capitalista. É o nosso trabalho, não é? E o trabalho depende de estar empregado, não é verdade? Não é isso? Então, assim, muitas vezes você faz um dimensionamento ali para comprar um carro, para comprar um imóvel, e o próprio sistema financeiro que alimenta isso, né, esse processo de endividamento, e a gente logo vai ver que esse absurdo do qual eu estou falando aqui, do mundo antigo, do agiota antigo, ele foi elevado ao quadrado na sociedade moderna. E logo vocês vão entender o porquê. Mas pensem nisso, olha, maravilha, eu consigo pagar as prestações, eles baixam a taxa de juros, alongam as prestações, então vai cada vez mais virando essas prestações infinitas, né? 360 prestações, né? Daqui a pouco não vai ter nem mais pagamento de principal, dívida perpétua, passa para o seu filho, só paga juros, né? Eles adoram isso, né? Mas você olha isso. O que acontece se a pessoa fica desempregada, gente? O que o banco faz? Tá, beleza, não tem problema não, você não precisa pagar a dívida não, mas passa o seu apartamento para mim. Né? Percebem que é por aí que a gente vai chegar? Vocês já começam a perceber que é por aí que a gente vai chegar no tal você não terá nada e será feliz? Né? Só para dar um exemplo dessa situação, né? Eu lembro que na época da crise financeira americana de 2008, que foi causada por isso, pela usura, né? Pela prática da usura em escala industrial e global, eu cheguei a ver casos, por exemplo, de uma empregada doméstica americana que, com $3.000 de renda mensal, primeiro, ela conseguiu tomar um empréstimo para poder comprar um imóvel no valor de $750.000. Depois que ela tinha feito esse empréstimo, ela conseguiu usar esse imóvel que ela estava muito longe de quitar, lembrando, 750 mil apenas em principal, não inclui os juros, né? É muito mais, a gente sabe que muitas vezes esse valor é duplicado pela aplicação dos juros compostos, certo? Ela pôde usar este apartamento de $750 mil como colateral para tomar mais um empréstimo, como garantia, para tomar mais um empréstimo de $1 milhão. Então ela comprou 2 imóveis num valor total de $1.750.000, $1.750 mil, com uma renda mensal de $3.000. Gente, isso é escravidão. A gente vai entender que é pior ainda do que a gente está imaginando quando a gente entender como é que funcionam os bancos modernos. Por que é escravidão, gente? Por exatamente uma das coisas que todos os antigos, Aristóteles, Cícero, como eu disse, os escolásticos enxergavam, como São Tomás de Aquino, é o que estava por trás do contrato de mútuo, diferente do contrato de comodato, né? Se alguém te aluga a casa dele, você devolve a casa. Pronto, fechou o contrato. Se alguém te empresta dinheiro, você é a garantia pessoal, não é? É a sua palavra que dá garantia. É justo que você devolva aquilo que foi emprestado. Agora, qual é a justificativa, né, para você, dando essa garantia pessoal, garantir um lucro certo, sem risco? A garantia pessoal é o que sempre terminou na escravidão, gente. A forma mais comum de escravidão na antiguidade não era a escravidão por guerra, muitas vezes, era a escravidão por dívida. Principalmente no auge das grandes sociedades comerciais, né? Na Renascença, na Inglaterra da Renascença, em toda a Europa, a partir da Renascença, isso se tornou muito comum também. A prisão dos devedores, né?
O Estado fazendo às vezes de gangster, de agiota. Então, quem garantia, né, que isso, que era inclusive proibido ostensivamente pela Igreja Católica, fosse cobrado, era o Estado. Porque os contratos devem ser cumpridos de qualquer forma. Mas isso que era considerado absurdo, você vender o ser humano, né, como Shylock, lá na famosa peça do Mercador de Veneza, do Shakespeare, né? Shylock é um agiota, né? Ele endivida lá o sujeito e fala, olha, eu preciso de uma garantia para esse contrato, né? E ele fala, mas eu não tenho nada, né? O que eu posso dar como garantia, né? E ele fala, não, você pode dar os seus órgãos, né? Shakespeare está capturando nessa obra ali a forma como esses homens ali da Renascença, né, enxergavam, né, essa loucura, né, de você, dentro de uma sociedade cristã, você começar a trocar um contrato que deveria ser orientado para caridade, para ajuda de pessoas em momentos de dificuldade, que sim, tem um critério de justiça, de retorno do que foi emprestado, numa coisa que buscava um lucro sem trabalho, que buscava transformar a moeda, que é uma coisa morta, um mero símbolo, numa coisa viva, numa coisa que se reproduzia, e não só se reproduzia, mas se tornava dominante em relação ao trabalho genuíno, né? Em relação a isso, uma das coisas mais curiosas que eu descobri estudando o tema, gente, é o seguinte: toda a apologética cristã, né, os grandes santos, né, os grandes escolásticos, São Bernardino de Siena, São João Crisóstomo, já na época dos apóstolos, né, e dos primeiros cristãos, a gente encontra que sempre existe um pecado que sempre foi associado ao pecado da usura. Vamos ver se na cabeça de vocês já está aparecendo qual é esse pecado. É o pecado da sodomia, a prática sexual antinatural. Dante Alighieri colocava no círculo mais baixo do inferno, abraçados uns aos outros, os usurários e os sodomitas. Que interessante, né, gente? A princípio a gente olha para isso e fala assim, como isso é possível, né? Qual que é a associação? E a associação sempre foi bem clara para todos esses cristãos. A associação era a seguinte: o usurário, né, ele busca transformar algo que é naturalmente infértil, que é o dinheiro, que é o mero símbolo da troca, do valor de troca, em algo fértil, em algo que tenha a característica da fertilidade do trabalho humano. E o que faz a sodomia? Ela faz exatamente o inverso complementar, né? Ela busca transformar, né, aquilo que é naturalmente fértil, que é a sexualidade humana, em algo infértil. E não só se percebia essa ligação teórica, como eles percebiam que existia um nexo histórico, onde a usura começava a crescer, onde essa prática se desenvolvia, porque ela estava associada a um enriquecimento fácil, a preguiça, né? O cara que fica sentado, né, numa cadeira esperando o dinheiro trabalhar para ele, onde isso se estabelecia, logo depois a sodomia também se multiplicava. Exemplo clássico disso, a Florença renascentista, né? A origem da Casa Médici, da Casa Pazzi, dos bancos ocidentais, né, que inclusive conseguiram infiltrar em muitos aspectos até a igreja naquela época, né? Só os Médici fizeram 3 papas, né? E se a gente parar para pensar nisso, a gente vai perceber assim, olha,
como que isso pode ter acontecido, né? Como é que a gente pode ter chegado a esse ponto, né, em que, por exemplo, lá na Florença renascentista, teve uma época que eu estava estudando a arte renascentista, claramente eu percebi que muito da arte renascentista era homoerótica, né? Qualquer um que for em Florença e começar a ver aquelas estátuas de rapazotes e a ótica, né, como aquilo é enxergado e ressaltado as formas masculinas, percebe o homoerotismo. E, de fato, quando você estuda a história da época, você via que era famoso, né, isso, né, que corria a boca corrente, né, na Itália, que Florença, a cidade dos banqueiros, era também a cidade dos sodomitas, né? E não só isso, né? O Fernando me chamava a atenção aqui para lembrar uma coisa interessantíssima, né? Que existe uma figura no meio de tudo isso, né, que foi emblemática na história do Ocidente, que foi banqueiro, macumbeiro, ocultista, poeta, né, e usurário, né, como eu estou falando aqui, que teve pai de um papa, né? Eu falava que o Papa Leão X era filho dele, né? Que foi o Lorenzo de Médici, né? Da grande casa bancária dos Médici, que simplesmente, né? Nessa onda, né? No meio, a casa Médici já estava causando ali uma grande crise financeira por causa das suas relações usurárias lá com a monarquia inglesa. E uma das grandes ideias, por exemplo, que o Lorenzo de Médici teve para tentar resolver o problema da governança lá em Florença no meio disso, foi trazer de volta para Florença a festa pagã do carnaval, né? Que inclusive ele fazia o que a gente chama hoje de marchinhas, né? Inclusive pornográficas. Já na época ali, Lorenzo de Médici, ele teve a ideia de usar a libertinagem sexual para que as pessoas não enxergassem os efeitos iníquos que a prática da usura estava tendo sobre a sociedade. Isso é marcante no começo da modernidade, né? Ali aparece, né, para se opor, né, a essa iniquidade dos Médici, né, a figura aí muito controversa de Girolamo Savonarola, né? São Felipe de Neri achava que Savonarola era um santo, né? E foi um sujeito ali, acabou numa conspiração do papado com banqueiros e sodomitas florentinos e acabou executado, né? Mas que se ergueu em Florença, né? Para falar exatamente isso. Ó, a gente tem que parar com a exploração dos pobres por via da usura e a gente tem que parar com a exploração da juventude florentina, esses velhos aí que estão usando do dinheiro para poder abusar sexualmente da juventude florentina. Lembra o mundo moderno, gente? Eu vou dar um marco aqui para vocês, histórico, né? Depois da Grande Depressão, né, gente, que foi causado pela usura, né, em escala industrial, como hoje, né? Sistema financeiro anglo-saxão que causou isso, principalmente por via dos bancos centrais da Inglaterra e dos Estados Unidos e das casas bancárias associadas, as pessoas perceberam o drama, né? Muita gente tinha consciência desse problema da usura, que os bancos deveriam ser altamente controlados e regulados, né? Na Alemanha, por exemplo, até a década de 90 ainda, você tinha uma legislação contra a usura que proibia pessoas menores de 25 anos de idade de ter 1 centavo de dívida, né? E basicamente, toda essa legislação, toda essa proteção contra o endividamento que foi erguido depois da Grande Depressão, foi derrubado no começo da década de 80. Começando pelos Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, só nos anos 2000 que você derrubou a legislação da usura que colocava um juros máximo. Esses dias eu fui ver lá um empréstimo, gente, com um consignado do Bradesco, gente, de um valor de R$15 mil, esses empréstimos para velhinho ali em folha de pagamento garantido, que no fim das contas o velhinho ia tomar ali R$15 mil de empréstimo e ia pagar 80 mil. Isso é crime.
Isso é um crime, isso não é roubo, assim, isso é roubo, é assassinato isso, entendeu? E, no entanto, o dono do Bradesco, o Bradesco aí circula na nossa sociedade como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? E agora, gente, assim, tenham em mente, sabe, assim, aqui eu dei uma pincelada, né? Mutuum, comodato, a diferença, né, da prática da usura para o investimento capitalista genuíno. E agora a gente tem que ir para o que eu gosto de chamar de a usura ao quadrado, e que nos dá uma luz interessantíssima para a gente entender todo o mundo moderno, por que que nós estamos sendo enxergados como capital humano, por que que o senhor George Soros, que é um banqueiro, financia a ideologia de gênero, mas não só ele, viu, gente? Recentemente eu descobri que um dos maiores financiadores do movimento transexual no mundo era o nosso falecido Joseph Safra. Interessante, né? E quanto mais a gente aprofunda nesse problema, a gente vai descobrir que em toda essa onda identitarista que a gente está, né, assustado observando isso tomar conta do Ocidente, a gente vai sempre descobrir o dinheiro carinhoso, né, amoroso dos banqueiros por trás da promoção dessa catástrofe social. Percebem já o paralelo com Lorenzo de Médici? Herdeiro de um dos primeiros grandes bancos do Ocidente, e o sujeito que trouxe a festa do carnaval e a pornografia de volta para uma sociedade cristã, que era a Florença renascentista. Percebem a analogia quando eu falo para vocês que as leis de usura e a desregulamentação do setor financeiro começaram na década de 80? Vocês percebem na vida de vocês que outras coisas começaram também na década de 80? Né? Vocês percebem que o que está acontecendo hoje no mundo, né, que é a normalização, né, disso que nós estamos chamando aí de sodomia, começou na década, tinha raízes também ali na década de 60, mas que a coisa se acelera brutalmente a partir da década de 80, né? Percebem, quer dizer, que à medida também que vai aumentando esse poder do endividamento na nossa sociedade, né? As pessoas, há pouco tempo atrás, não estavam acostumadas a tomar dívida para comprar qualquer coisa, hoje se tornou obrigatório para todo mundo, né? E, no entanto, quando a gente olha para isso, a gente vê que isso está caminhando par e passo, né? Está caminhando lado a lado, com uma desconstrução imensa de toda a ordem social, de toda a noção de moral cristã e moral natural na sociedade. Isso não é coincidência. E agora nós vamos para tal usura ao quadrado, gente. Pensem o seguinte: vocês sabem o que acontece quando vocês vão lá no banco? Vocês pedem um empréstimo. Vamos dizer que alguém aqui seja... Vamos lá, gente, o tempo aqui está apertado. Então vamos lá, gente. O que acontece quando vocês chegam lá e pedem um empréstimo para o banco? Vamos dizer que uma pessoa aqui seja um empresário ou esteja querendo comprar um apartamento mais caro. No exato momento em que você pede 1 milhão emprestado ao banco, existe uma coisinha chamada contabilidade, que funciona da seguinte forma, né? O banco registra o seu empréstimo como sendo um ativo do banco. É algo que ele tem a receber no futuro, é um positivo para ele. E o outro lado do ativo é o passivo. Sabe qual é o passivo do banco? Para você receber um empréstimo do banco, normalmente você tem que ter uma conta no banco, não é isso? Aquele dinheiro que ele deposita para você lá, para você poder gastar,
imediatamente na hora que você fala que você quer se endividar, o banqueiro ele tem automaticamente o poder de fazer o seguinte: se tem um ativo de 1 milhão, eu registro um passivo de 1 milhão. O depósito que você recebe para poder gastar o dinheiro é apenas um registro num papel ou um registro eletrônico no banco. O que eu estou dizendo para vocês? Essa prática da usura que existe hoje, né, que continua e cresceu no mundo moderno e se tornou absolutamente dominante de tudo na sociedade, hoje ela é praticada não com poupança genuína, como a dos agiotas no passado, mas com dinheiro que hoje os banqueiros eles têm o poder de criar esse dinheiro do nada. Do nada. Eu vou dar uma noção aqui para vocês. Eu tinha deixado lá em cima, lembra do gráfico? Lá. Vou explicar aqui para vocês, para a gente poder encerrar, para vocês terem a noção da gravidade do que eu estou falando, gente. Né, e ficarem com essa pulga atrás da orelha. Basicamente hoje, em quase todos os países do Ocidente com bancos centrais tradicionais, entre 96% e 97% do estoque monetário é criado pelos bancos. Isso quer dizer que ele é criado como endividamento. Isso quer dizer que o único lastro por trás do dinheiro que circula na economia é a nossa disposição de nos endividar. Vocês percebem a gravidade disso? Quer dizer, você agora está cobrando juros em cima de uma criação de moeda do nada. Quem teria a legitimidade para poder fazer isso? Vamos lembrar do Evangelho, né? Dai a César o que é de César. Quem tem o poder genuíno de cunhar a moeda? Deveria ser o Estado. No entanto, o que eu estou dizendo para vocês é que o Estado terceirizou essa atividade de fabricação de moeda, de cunhagem de moeda, de estabelecimento de um meio de troca para os bancos. Para que os bancos possam fazer investimentos genuínos, serem sócios das empresas, né, direcionados aí de forma sábia pelo Estado? Não. Para que eles possam endividar as pessoas para o mero consumo e para a mera compra de ativos já existentes. Dando uma noção para vocês o quão grave é isso, gente. Cerca de 70% a 80% da criação dessa moeda como dívida, isso em particular nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde o sistema financeiro é muito avançado, eles vão para a compra de imóveis. E cerca de 70% a 80% também desses empréstimos não é nem para imóveis novos, que geram empregos, é para a compra de imóveis já existentes. É evidente que é isso que está por trás da especulação imobiliária. Se 70% a 80% da criação de moeda entra na economia para a compra de imóveis, o que vai sempre acontecer com o mercado imobiliário quando a economia estiver crescendo com esse crédito? Vai explodir, né? E aqui eu trago o exemplo histórico recente ali, né, gente, nesse gráfico aqui. Vocês estão conseguindo enxergar ali por cima o gráfico? Vou explicar ele para vocês, né? Ali, né, no eixo X ali embaixo, né, no eixo horizontal, o começo ali daquele gráfico é 1995 aqui no Brasil. E o final daquele gráfico é 2020 no Brasil. E aquilo ali é o estoque monetário brasileiro, o M2, que consiste em papel moeda em poder do público, depósitos à vista no sistema bancário, depósitos a prazo, né, como a poupança, e títulos do governo que estão em poder do público. A maior parte disso aqui é depósito bancário tradicional, 96%, 97%. E ali, gente, está o valor inicial do estoque monetário brasileiro em 1995, né, logo depois do Plano Real, era de 140
bilhões de reais. Ou seja, uma dessas medidas aí mais tradicionais de moeda circulante, é o M2 aqui, a gente está falando que você tinha 140 bilhões de reais em circulação no Brasil. E no topo daquele gráfico ali, no eixo Y, no eixo vertical, o que está sendo indicado é que em 2020, esse estoque monetário tinha subido para 4 trilhões de reais. De 1995 a 2020, ou seja, a gente está falando aí de 25 anos, quantas vezes se multiplicou o nosso estoque monetário, né? Está na ordem aí dos 1000%, né, de aumento para cima, né? Normalmente, por exemplo, na economia, quando a gente vai buscar as justificativas para a expansão do estoque monetário, né, a gente diria assim, olha, o que justificaria uma expansão do estoque monetário é o crescimento da população e o crescimento da economia real. Eu peguei esse mesmo período e verifiquei lá o seguinte, que o Brasil teve um crescimento populacional de cerca de 150 milhões de habitantes em 95 para cerca de 200 milhões hoje. 33% de aumento aproximadamente. O PIB real do Brasil nesse período cresceu a uma taxa média composta de 2,5% ao ano, que dá 90% total de 1995 a 2020. Então, dentro da teoria econômica tradicional, a gente olharia e falaria assim, olha, seria razoável que o estoque monetário tivesse aumentado em cerca de 123%. Tivesse dobrado. Não foi isso que aconteceu. E se não é crescimento real da economia, se não é crescimento populacional, e se 97% desse estoque monetário é criado pelos bancos para o endividamento, o que significa essa curva aqui, gente? O que aumentou brutalmente na nossa sociedade? O nível de endividamento das famílias, das firmas e dos estados. Então, gente, o nosso tempo aqui é breve, né? Eu queria deixar essa mensagem assim, de plantar, mais 10 minutos, tá? Eu queria plantar essa mensagem aqui para vocês, estudem esse problema da usura. Eu vou deixar aqui no final o meu grupo no Telegram, em que eu deixo vários documentos lá sobre o assunto. Inclusive 2 textos que eu preparei que abordam isso de uma forma muito mais completa e detalhada e que vale a pena vocês conhecerem. Porque se a gente não entende isso aqui, a gente não entende a força diabólica que está nos destruindo por baixo, que está nos destruindo como família, que está nos impondo um economicismo doentio, que não é meramente idealista, não é meramente porque nós, por vontade própria, estamos querendo dedicar nossa vida toda à economia. É porque todo mundo sabe um outro ponto aqui, né? Talvez alguns de vocês não tenham tanta experiência, por exemplo, com o mercado financeiro, a aulinha de matemática financeira, mas quem tem um pouquinho de noção disso sabe que juros compostos são exponenciais, né, gente? Né? Juro composto é juro sobre juro. E se o contrato é sempre de garantia, ou você paga os juros, ou você entrega alguma coisa para os bancos, todo esse endividamento aqui está se acumulando em juros compostos. Vocês conhecem alguma coisa na economia de verdade, algum trabalho, algum investimento que é exponencial, gente? Tem algum investimento que a gente faça que continua crescendo exponencialmente como um foguete? Não existe, né, gente? Você compra uma fazenda, você coloca uma certa quantidade de gado, chegou no limite. Depois daquilo, você precisa comprar mais terra, né? E é caro. Mas juro, esse tipo de dívida aqui, criada do nada, se acumula a juros compostos de forma exponencial, sem limites. Isso quer dizer o seguinte, gente, que a economia real, a economia de vocês, a economia da pessoa que sai todo dia para trabalhar, acorda 6 horas da manhã, volta 8 horas da noite para casa, ela está sempre correndo atrás do endividamento.
e ela sempre vai correr atrás do endividamento. É isso que gera essa pressão. A juventude hoje chegou na conclusão assim, que já que não posso vencê-los, por que não me juntar a eles? Vamos virar todo mundo especulador, né? Nesse mercado que é criado por essa injeção de crédito do setor bancário. Vamos investir em Bitcoin. Vamos descobrir fórmulas mágicas de extrair renda sem trabalho produtivo. Tá, individualmente isso pode funcionar. Mas pensem o resultado disso para a humanidade, gente. Onde é que foram nossas fábricas, né? Todas mandadas para a China, sob o peso do excesso de tributação e do endividamento. E para encerrar aqui agora, realmente, definitivamente, gente, eu deixo uma fórmula que eu encontrei para isso, que eu achei brilhante, né? Que explica muito do drama que eu estou falando aqui, do drama pelo qual a humanidade está passando, que eu encontrei num conde francês, um conde católico francês, que participou de um grupo de estudos lá, que levou em última instância a formulação da Rerum Novarum, né, a famosa encíclica do Papa Leão XIII, né, a favor dos trabalhadores, contra a exploração dos trabalhadores. E esse grupo se concentrou na questão do crédito. E eles chegaram na seguinte conclusão: nenhuma reforma social propugnada pela doutrina social da Igreja dará certo enquanto não se alterar o regime de crédito. Por quê? E aí o conde lá, Latour de Pin, fala o seguinte: o problema essencial é que, como esse crédito usurário moderno, ele também é a nossa moeda, ele é a origem da nossa moeda, ele se tornou um intermediário entre os bens produtivos, os bens de produção e todo o trabalhador, que inclui o empreendedor, inclui o empresário. O que ele quer dizer com isso? Que hoje você tem um atravessador, um parasita, que está sorvendo, todo o trabalho que a gente faz está sendo absorvido por um parasita que não faz nada, que é o setor financeiro. Como? Ele cria moeda, nos endivida, e se ele cria moeda, o nível de preços é determinado pela dívida. Então, é muito difícil um empresário moderno, uma pessoa que quer comprar um apartamento bom, que ele consiga fazer isso sem se endividar. É isso que ele está falando. Quer dizer, se você não pagar o pedágio para o banqueiro, você não consegue comprar nada que você precisa para investir, para trabalhar, para poder viver bem. Então eu encerro assim, olha, às vezes a gente fala assim, que imposto é roubo, e muito imposto é, e boa parte desse imposto é para pagar juros, porque o governo, que teria o poder de criar moeda, transfere o poder de criar moeda para os banqueiros e se endivida com os banqueiros para depois tributar a população extorsivamente. Então, uma mensagem final que eu deixo para vocês. Gente, se imposto é roubo, algum é, mas o imposto é legítimo, quer dizer, o Estado é legítimo, é uma autoridade legítima colocada por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar o seguinte: juros é muito mais roubo do que imposto. No caso do imposto iníquo e injusto. E vamos lembrar, por fim, né? Qual foi o único momento dos evangelhos em que nosso Senhor Jesus Cristo usou da violência física? Eram os vendilhões do templo, que eram nada mais, nada menos do que os banqueiros daquela época. Né? Chesterton dizia o seguinte: bom seria se a gente voltasse àquele tempo em que os papas, os bispos estariam chicoteando nas ruas. Ele está exagerando, né, a imagem, mas ele pegou a imagem lá, acho que do imperador Frederico, não lembro lá, que foi se ajoelhar o papa lá para pedir perdão. Né? Ele falou assim, olha, bom seriam os tempos em que os Rothschild, os Rockefeller, os Soros da vida, né, eles tinham que se dobrar à autoridade da igreja, né, que continha esse poder iníquo deles. Infelizmente, o nosso mundo é isso. É o poder descontrolado da usura do capital financeiro
para saquear quem trabalha de verdade, e o que vai levar para a palestra agora da Fernanda, da Andréia, o que vai levar à educação moderna. Porque, de repente, esses banqueiros olharam para a nossa sociedade e perceberam o seguinte: eu estou destruindo a família. Não são só os marxistas não, viu, gente? Os marxistas muitas vezes são empregadinhos dos banqueiros para isso, mas é principalmente os banqueiros. Eu estou destruindo a família, eu estou destruindo a religião. Como é que vai ter ordem social? Eu vou garantir a ordem social. Como? Eu vou controlar a educação. E já que a única coisa que importa para mim é que as pessoas trabalhem igual hamsters para poder pagar suas dívidas, para que eu possa continuar o carrossel do sistema financeiro, eu vou fazer a educação do capital humano. Acabou latim, acabou matemática profunda, acabou história, porque nada disso vai fazer a pessoa diretamente ser mais eficiente num mercado de trabalho, que também tem cada vez menos empregos interessantes, já que os próprios banqueiros mandaram toda a indústria para a China. Né? Então, é isso, gente. Essa é a mensagem.